Olá, sejam bem-vindos à videoaula do Corém. Esta aula faz parte do Guia Uso Seguro do Paciente, que foi desenvolvido em parceria com o Corém e a Rebraensp, que é a Rede Brasileira de Segurança do Paciente. O tema de hoje será o envolvimento do paciente na sua segurança. Eu me chamo Lilian Cadá, sou membro integrante do Grupo de Trabalho de Segurança do Paciente. O que nós vamos ver hoje é a importância e finalidade do envolvimento do paciente e família na sua segurança e estratégias de envolvimento do paciente e família na sua segurança. Como objetivos de aprendizado, reconhecer a importância de envolver o paciente e família na sua segurança e identificar estratégias de envolvimento do paciente e família na sua segurança. Por que é importante envolver o paciente e família na sua segurança? Partimos da afirmação que não existe serviço de saúde seguro sem o envolvimento do paciente. O paciente é o principal beneficiário dos serviços de saúde. Ele é a primeira vítima quando ocorre um incidente. Portanto, nada mais justo que ele participe do seu processo assistencial para se defender e se proteger. Por que a família deve ser envolvida? A família deve ser considerada uma aliada na segurança do paciente. Ela é a referência principal quando o paciente é ou fica dependente e vulnerável ao cuidado, ou quando ele mesmo recusa a participar do processo. Lembrando que família sempre é a opção que o paciente, do indivíduo que o paciente escolhe, e não necessariamente do que o profissional indica. Como envolver o paciente e família na sua segurança? A enfermagem deve direcionar suas atividades a uma prática educativa ao paciente e família. Essa prática deve fazer com que o paciente consiga ler e entender informações sobre o seu cuidado, obter conhecimentos necessários não só durante a sua internação, mas também após a sua internação, para que dê continuidade aos cuidados em casa, e compreender e exercer o seu direito de participação neste processo. Hoje, um conceito muito divulgado na área da saúde é o empoderamento. O empoderamento ele pode ser definido como um processo em que o paciente entende seu papel a partir de conhecimentos e habilidades fornecidos pelos prestadores de cuidado à saúde dentro de um ambiente facilitador em que todos reconhecem as diferenças e incentivam sua participação. O primeiro passo para educar e para envolver o paciente é identificar o nível de escolaridade e conhecimento em saúde do paciente e família. Lembrando que muitas vezes o paciente pode ter um alto nível de escolaridade, mas tem um nível baixo de conhecimento em saúde, ou vice-versa. Também, no processo de comunicação, de grande importância é usar uma linguagem clara e simples, como também frases e sentenças simplificadas. Encorajar o paciente e família a comunicar também as suas percepções e dúvidas em relação ao cuidado. Para tudo isso, é importante também conhecer e utilizar múltiplos métodos de ensino, de acordo com as necessidades do paciente e família, como recursos que se adaptem aos pacientes que tenham barreiras visuais, auditivas ou de fala, como, por exemplo, cartões com informações, desenhos que ilustram sentimentos, necessidades, recursos da internet, gravações de áudio, jogos ilustrativos,
comportamentos, então, que colaborem com o processo de comunicação. Também é importante informar a respeito dos processos de segurança implantados na instituição, como prevenção de queda, o próprio uso seguro de medicamentos, entre outros. Orientar também sobre as práticas que visam prevenir ocorrências de erros, como a própria lavagem das mãos, a importância que a gente deve utilizar, o próprio questionamento sobre o nome do paciente toda vez que a gente for executar um procedimento, entre outros. E também solicitar que o paciente família repita a informação dada após a orientação. Esse é um método muito utilizado e de muita eficácia, porque esse método faz com que a gente tenha realmente certeza se o paciente entendeu a assistência do que foi explicado para ele. Ainda com uma estratégia voltada para a educação do paciente é a orientação sobre o uso seguro de medicamentos. Ensinar o paciente e família sobre o seu medicamento é de suma importância. E o que nós devemos conversar e ensinar o paciente? A finalidade do medicamento, para que serve as ações desse medicamento, as vias corretas de administração, os horários, os períodos quando devem acontecer e também possíveis efeitos adversos. Ainda sobre o uso seguro de medicamentos, é de suma importância informar sobre os procedimentos de segurança necessários no momento da administração do medicamento, como, por exemplo, questionar o nome sempre que for executar um medicamento, buscar saber como é que está a identificação da pulseira do paciente, enfim, todos os outros recursos que nós utilizamos. Também estimular a questionar o profissional de enfermagem caso o paciente tenha dúvidas sobre o medicamento e também e principalmente alertar para a possibilidade de ocorrência de um incidente. Outra estratégia de suma importância é ouvir o que o paciente e família tem a dizer, e eles têm muito a dizer. Para isso, nós precisamos oportunizar diálogos com o paciente e família, toda vez que nós tivermos oportunidade no contato com o paciente. Também devemos convidar o paciente e família a preencher questionários, a participar de entrevistas, de grupos focais, onde ele possa ali verbalizar a assistência que foi prestada, suas experiências. E incentivar a questionar o profissional de enfermagem a qualquer momento com frases que reforcem esse comportamento, como, por exemplo, está tudo bem em perguntar? O senhor pode perguntar. Esclareça suas dúvidas. Estou aqui para ajudá-lo. Outra estratégia que foi implementada nos Estados Unidos é o programa ESCME. Ele tem como objetivo educar para promover a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes. É muito importante, este programa tem como finalidade encorajar o paciente e família a compreender as respostas às 3 perguntas sobre o seu tratamento. Qual é o meu principal diagnóstico? O que eu preciso fazer? Por que é importante fazer isso? Também, como outra estratégia, nós temos a campanha Speak Up. A campanha Speak Up para estimular o paciente a assumir papéis na prevenção de erros de cuidados de saúde, tornando-se o paciente ativo, envolvido e informado. Esta campanha, ela estimula o paciente a fazer várias perguntas. Como exemplo, qual é o meu diagnóstico? Qual será o meu plano de tratamento? Quais exames que serei submetido? Também faz com que o profissional busque saber o conhecimento que o paciente tem sobre o seu cuidado. Então, algumas perguntas como exemplo, o senhor tem um familiar ou um amigo de confiança para ser seu acompanhante durante o seu atendimento? Quais os medicamentos que o senhor toma e por quê?
Como última estratégia que nós trouxemos para hoje, nesta aula, é aprender com incidentes ou eventos adversos. É muito rico e é muito importante que a enfermagem entenda e compreenda a importância de comunicar as ocorrências que acontecem com o paciente e analisar para que essas ocorrências e essa análise contribuam para que uma nova situação não se repita. E lembrar que os pacientes e seus familiares podem perceber que ocorreu um erro antes que os profissionais de saúde saibam. Algumas considerações, então, nós temos aqui para falar com vocês, que são: envolver o paciente e família na sua segurança é uma oportunidade riquíssima para a equipe de enfermagem. Faz com que essas ações que nós desenvolvemos junto ao paciente, elas valorizam, elas respeitam a individualidade do paciente de forma a fazer com que eles consigam ter condições de tomar as suas próprias decisões. Também nos torna agentes de referência para o paciente e família. E fortalece o reconhecimento do paciente e família sobre o trabalho de enfermagem. E eu deixo aqui duas questões para que vocês possam refletir. Essa semana, você conseguiu envolver algum paciente no seu cuidado? Se sim, como você registrou a realização desta ação ou deste cuidado? É assim que você, ou caso um familiar seu, gostaria que fosse cuidado no que se refere ao envolvimento no seu tratamento? Desejo um excelente trabalho a todos. Muito obrigada.